Olá, olá! Estamos começando uma edição especial do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, porque estamos na Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, que acontece anualmente de 1º a 7 de outubro. Essa é a terceira edição e nós estamos radiantes de poder compartilhar esse dia especial, nós, da Educação para Gentileza e Generosidade e do Observatório do Terceiro Setor, que sempre dá voz e vez às novas gerações. E para essa comemoração, nós temos uma convidada especial, como sempre, nossos convidados sempre muito especiais, a Tainá Luize. Tainá, bem-vinda, como é que você está? Obrigada, estou muito bem, muito animada de bater esse bate-papo com vocês hoje. Muito bom! Para começo de conversa, eu vou contar para vocês um pouco da história da Tainá, aquele nosso momento bio, para vocês verem que a Tainá, que tem 22 anos, tem uma jornada já surpreendente, com muita história para contar, muito aprendizado para compartilhar. Tainá Luize é uma jovem líder visionária e defensora de mudanças sociais na América Latina. Vejam só, já uma visão ampla América Latina, cursando Relações Internacionais na Universidade Cidade de São Paulo. Com uma trajetória marcada por sua paixão por educação e inclusão, Tainá é cofundadora de projetos na equipe de Alumni Staff por DEIA, que significa diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Já a Tainá vai contar mais para a gente o que significa isso, né, em detalhes, e também engajamento comunitário. Além disso, já foi coordenadora de habilidades socioemocionais na iniciativa IRIS e cofundadora da iniciativa Wanderlust. Já vamos saber mais também, inclusive, de onde vem esse nome alemão. Com uma visão clara e um coração comprometido, Tainá Luize está moldando um futuro mais justo e inclusivo para todos. Muito bem-vinda, Tainá! Muito obrigada, Marina. Ótima introdução, né? Dá até aquele nervoso, porque agora o limite está bem em cima, mas eu estou bem animada para explicar um pouquinho mais da minha jornada. Para a gente esquentar essa nossa conversa, tem o nosso tradicional aqui ping-pong. E uma palavra para você, Tainá, o que significa gentileza? Gentileza. Gentileza, com certeza, é o ato de você cuidar. Cuidar, muito bonito. E quem é a pessoa mais gentil que você conhece? A pessoa mais gentil que eu conheço é o meu parceiro de vida, que trabalha com medicina, literalmente cuidando das pessoas o dia inteiro. Então, com certeza, meu parceiro. Então, um abraço para o seu parceiro. Como é o nome do seu parceiro? Aqui a gente dá nome e manda beijo para Lucas, todo mundo. ótimo. Lucas Ribeiro, ótimo. Lucas, um abraço para você aqui do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens. A gente não pode esquecer de agradecer essas pessoas que trazem alegria para os nossos dias, as pessoas que trazem gentileza para o mundo. E para você, o que significa generosidade? Generosidade, eu diria que é a continuidade da gentileza, né? Então, não só você fazer um ato de cuidado, mas você continuar cuidando, trazer essa continuidade. Que bonito, primeira vez que aparece aqui no programa essa sensação de continuidade. A generosidade será a continuidade da gentileza. E quem é a pessoa mais generosa que você conhece? A pessoa mais generosa que eu conheço, eu diria que é a minha mãe. Acho que é uma resposta clichê, né? Mas a minha mãe é a pessoa que cuida e continua cuidando, já pensa sobre o próximo cuidado, né? Janaína, o nome dela, aliás, Dona Jana. Então, a minha mãe. Então, um abraço aqui, pode chamar de Dona Jana, ela gosta de Jana, Dona Pode, Jana. Então, Dona com Jana, um certeza. abraço especial aqui do nosso programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens. E parabéns pela filha, que está encantando aqui nosso programa. Bom, agora a gente chegou no nosso momento dar, receber, ressignificar, contribuir. Conta pra gente um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida, e um gesto que você praticou e que, além de ter marcado a vida de alguém, marcou sua vida também. Perfeito. Então, um gesto de gentileza que eu recebi foi de um professor
já que a gente está falando sobre educação. E esse professor, ele me deu um livro para incentivar já o meu grande interesse por leitura, quando eu estava ali no ensino fundamental, com 12, 13 anos, e era algo que na época eu não tinha condição de comprar, era um livro que tinha acabado de sair, que eu queria muito ler, então ele estava com valor, assim, exorbitante, e eu acho que foi um ato muito bonito, né, e um ato agora que eu fiz e que também me marcou, eu diria que foi começar a ser uma tutora de inglês quando eu ainda era pré-adolescente, assim, também ensino fundamental e depois ensino médio, pensando que é um conhecimento que eu sei que é uma barreira muito grande para outros alunos, para a América Latina, para brasileiros, né? E como eu tinha tido o privilégio de conseguir aprender inglês de graça, eu também queria passar isso para frente e essas minhas aulas assim improvisadas em sala de aula vazia depois da escola me renderam muitas memórias e muitos amigos também. Muito bonito, muitas memórias e muitos amigos. Às vezes a gente se esquece disso, fica o gesto pelo gesto e a gente se esquece do que esses gestos trazem para as nossas vidas. Sim. Como é importante ter memórias especiais como essas. E quando a gente pensa em generosidade, o gesto que você recebeu e marcou sua vida e que você praticou e marcou sua vida também. Então, um gesto que eu recebi e marcou minha vida, que eu pratiquei e marcou minha vida também, eu diria que é sobre a gente sempre se colocar no lugar do outro. Então, eu tive uma palestra muito boa sobre empatia, e nessa palestra eu consegui entender um pouquinho melhor essa questão de como criar uma comunicação que seja bondosa, sabe, uma comunicação que seja generosa, que seja empática, e eu tento trazer isso no meu dia a dia, assim, rotineiramente, ainda mais porque eu trabalho com jovens, eu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, grupos, né, subrepresentados, então eu diria que essa palestra e tudo que veio depois está muito conectado. Muito bem. Nesse tempo, né, nesses momentos, especialmente nesse cenário político que a gente vê com tantas questões de comunicação, não é, não definitivamente violenta, né? A gente esquece Uhum. perdem-se as estribeiras e saber escutar, saber falar na hora certa e saber compartilhar palavras, né? Você trouxe algo muito bonito, que é essa comunicação bondosa, generosa e empática. Se todo mundo aplicar um pouquinho disso, especialmente nessa semana, se todo mundo colocar um pouquinho de gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, um pouquinho por dia, a diferença já vai ser imensa. É só experimentar. Quem está assistindo a gente e está na dúvida, faça o teste. Se você está assistindo esse programa também depois da semana, se você está levando esse programa para a sala de aula, conversando com os alunos, se você está num grupo de empreendedorismo, assistindo essa nossa conversa aqui, reflitam que um pouco por dia já faz uma grande alegria na convivência, na nossa saúde mental. Muito bom. Tainá, agora é nosso minuto, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se... Todos tivessem acesso à educação e segurança. Educação e segurança. E gentileza e generosidade têm o poder de... Transformar, 100% transformar. Tá aqui um testemunho que nosso conceito de competência sociotransformacional é o que a gente precisa. Socioemocional é muito importante, a gente olhar, a gente entender, a gente perceber, se indignar, mas fazer alguma coisa. Eu até faço a simulação aqui, então, o velho e bom, arregace as mangas, vá lá e tá incomodado, faz alguma coisa. E tenho certeza que a Tainá é desse território, vocês já vão entender que todos os incômodos a Tainá foi lá e fez mesmo o que parecia impossível. E para a gente concluir essa nossa etapa aqui de aquecimento, nós temos continuamente uma pesquisa que se chama Três Coisas que eu quero melhorar no mundo. E quais são as três coisas que você, Tainá, gostaria de melhorar nesse nosso mundo? Nossa, é até difícil escolher só 3 coisas, né, mas com certeza eu com certeza gostaria de melhorar a educação acessível, então uma educação de qualidade acessível, na verdade, para todos e todas. Dignidade humana, a dignidade humana é uma base e deveria ser um direito em todas as dentro de toda a sociedade, né, e infelizmente a gente perdeu esse senso de dignidade humana para uma parte muito grande da população. E eu diria também que comunidade. Então, eu imagino que se a gente tivesse uma comunidade mais forte ao redor do mundo, uma comunidade unida, também, através da empatia, através da generosidade, o mundo conseguiria se proporcionar para frente, né? Então, com certeza, esses três.
Muito bom. Educação de qualidade acessível, dignidade humana, essa palavra é muito importante. Quando você perde a dignidade, você perdeu muitas razões de ser, muitas razões de existir e de Exato. interagir. Né? Como é que a gente faz para trazer uma dignidade mais equilibrada para toda a sociedade? E o senso de comunidade. Eu diria que é aí que está o segredo da inteligência coletiva, inclusive. Né? Queremos agir de Uhum. forma inteligente, mas se a gente não tiver um senso comunitário, só tiver um senso competitivo, em que uns são bem-sucedidos e outros dificilmente. Né? Nada é impossível nesse mundo, mas tudo fica mais difícil para você galgar. Até pode ser, pode alcançar, mas vai levar muito tempo. Com Muito bem, esse certeza. aquecimento em alto estilo já nos prepara aqui para a nossa conversa para saber mais sobre a sua história. Tainá, você começou sua história de liderança, sua jornada de liderança muito cedo. Né? Liderando projetos na sua comunidade, a gente quer saber um pouco disso. Como é que começou essa história na sua infância? Quem foram suas inspirações? Foi alguém, algum professor? Foi alguém na sua família? De onde surgiu essa Tainá sócio-transformadora potente? Perfeito. Eu diria que eu tive vários exemplos, né, na minha infância, então, tanto de professores que traziam pautas sociais para dentro da escola. Eu estudei em um sistema particular, eu tive o privilégio de fazer o ensino fundamental dentro de uma escola particular, então eu estava em uma bolha extremamente privilegiada, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre causas sociais dentro dessa bolha. Fora da bolha, todo mundo já sabe o que que é. Então, eu aprendi de uma maneira muito rica, né, sobre isso na escola, e meus pais conseguiram reproduzir muito bem em casa. Então, desde doar meus brinquedos no fim do ano, fazer uma cesta de Natal para uma organização que meus pais, assim, participaram minha vida inteira, na verdade, de sempre dar um kit de Natal para crianças em situações vulneráveis. E a gente ia lá, eu pequenininha, eu ajudava a escolher os brinquedos, eu ajudava a escolher as coisas que eu gostaria de ter como criança, então eu dava isso para frente. E isso foi se estendendo até, né, a minha época de maior formação, né, que eu consigo compreender que é a adolescência, que é quando a gente entende mais a nossa personalidade, e eu pensei, bom, como que eu consigo impulsionar isso, né, como que eu consigo aumentar esse impacto, e ali entrei no movimento estudantil, entrei realmente, né, em papéis de liderança, então presidente do Grêmio, representante de sala, enfim, que foi quando eu consegui trazer um pouquinho mais de poder para essas minhas vontades, né, de ajudar a comunidade, né, conectar a comunidade também. Então, acho que veio uma trajetória de muitos anos com várias influências. Dentro de casa. Então, nossa querida audiência aqui, vejam só a diferença que faz começar a agir, não só falar, né? A falar e a agir desde cedo. Tá aqui a Tainá como um exemplo concreto e tá aqui um exemplo para essa Semana Nacional. Muitas pessoas se perguntam por onde eu começo, o que que eu faço? Não tive acesso a isso na infância, não tive a sorte, a oportunidade, o privilégio que a Tainá teve de crescer numa família preocupada com isso. Cresci numa família que estava todo mundo trabalhando, preocupado em sobreviver ou com outras preocupações, e isso não foi colocado em pauta. O nosso recado é sempre esse, é na infância ou quanto antes, então sempre é tempo. O importante é querer, tem que ter essa querência, querer fazer transformação, né, e despertar para essa consciência da transformação social. Eu diria que é um brilho nos seus olhos, não é mais que uma causa, é uma paixão. Com certeza, com certeza. Eu vejo muito que ajudar a humanidade é um propósito, né? Então eu tento trazer esse propósito para minha vida pessoal, para minha vida profissional, por isso eu trabalho com diversidade, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas com certeza. Bom, da sua jornada, você falou que participou de vários movimentos estudantis. Como é que foi esse salto para a Lala? E aí conta um pouco para a gente o que que é Lala. Vários jovens que participam aqui do nosso programa vieram da Lala, mas é sempre bom relembrar. Conta como você foi, o que é Lala, como você foi parar na Lala. E já já eu vou perguntar, então não vamos responder tudo de uma vez, que eu quero saber também o que você está fazendo hoje exatamente na Lala. Perfeito. Então, a LALA é uma sigla que significa Latin American Leadership Academy,
ou seja, Academia de Liderança da América Latina, e ela tem a visão de preparar jovens líderes que já têm potencial, que já estão criando impacto, para que eles consigam se unir e impulsionar esse impacto, né? Porque a gente entende que os jovens estão liderando a mudança, né? Eles estão fazendo essas conexões, e ela realmente dá todas as ferramentas, o preparo, para que a gente leve isso para o próximo nível. Então, ali na minha jornada pré-adolescente, adolescente, sendo representante do Grêmio, depois presidente do Grêmio, participando de várias causas sociais e movimentos estudantis, eu já entendia que a minha voz servia como uma defesa, né, para várias pessoas. Então, eu, inclusive, estava divulgando a Lala como um projeto do Grêmio Estudantil para os alunos do meu ensino médio, porque eu sempre tentava trazer oportunidades internacionais, furar essa bolha, porque no ensino médio eu estudei um ensino médio público, e a gente sabe que educação de qualidade e oportunidades extracurriculares são muito inacessíveis dentro desse cenário, então eu pesquisava, ia lá e divulgava, até que, eventualmente, eu falei, nossa, eu acho que essa tal de Lala poderia caber para mim, eu acho que eu entro no perfil. Então, eu apliquei quando eu tinha 17 anos, fui para um acampamento no México, né, fiquei alguns dias lá aprendendo sobre liderança, empreendedorismo social, e essa foi a minha jornada até chegar na Lala. Então, eu já trabalhava com educação, já trabalhava sendo líder, e cheguei na Lala justamente dentro desse papel para aprender um pouquinho mais sobre como eu poderia melhorar como líder. Bom, agora vem a pergunta. Daí para você ter um cargo dentro da Lala, como é que foi esse salto? Então você foi num acampamento, porque muitos jovens perguntam como é que eu entro? Eu acho isso tudo muito bonito. Especialmente nessa Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, a gente fala com todos os públicos. Aqui estamos no Gentileza e Generosidade, o poder dos jovens. Tem já jovem no nome, tem jovens entrevistados, mas a gente está falando com toda a sociedade. A gente está falando com um jovem que inspira a criança, o jovem que inspira o professor a ter motivação para falar disso em sala de aula, inspirar as novas gerações. A gente fala com os adultos, a gente fala com a opinião pública, com todo mundo. Tá? Então, conta como é que foi essa trajetória, porque fica muitas vezes fica intangível, ou fica impossível mesmo. Como é que eu saio? Eu fui num acampamento, do acampamento, agora eu tenho um cargo, e eu estou trabalhando com um projeto específico, esse projeto DEIA, que fala de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Como é que foi essa ponte? E, Tainá, conta de forma bem didática, porque tem uma audiência nossa aqui que quer saber esse caminho das pedras, assim, como é que eu faço para chegar lá? Como é que a Tainá chegou lá? Foi no acampamento e foi convocada já no acampamento? Como é que foi? Perfeito, perfeito. Então, um ponto muito importante é que o acampamento é só a porta de acesso para a Lala, né? Então, a gente tem um sistema de bootcamp, que é um intensivão, né, em tradução literal, de 7 dias de atividade no camp presencial e 5 no camp online. E depois desse camp, você entra numa comunidade, né, um network muito grande. Hoje em dia, a gente tem mais ou menos 2.600 ex-alunos, que a gente chama de alumni ou La Líderes, e esse é só o começo. Então, quando você vira um líder, quando você se forma no seu camp, a Lala tem vários programas de desenvolvimento. Então, para você continuar praticando habilidades essenciais de liderança, a gente tem programas de mentoria, que é um programa incubatório. Eu, por exemplo, assim que eu saí do meu acampamento, eu fui chamada para ser voluntária em um programa de diversidade, que a gente aprendia mais sobre estratégias de diversidade, equidade, inclusão e acesso, e a gente aplicava essas estratégias na própria comunidade, para garantir que os ex-alunos que vêm de países, cidades, jornadas totalmente diferentes, realmente conseguissem aproveitar aquele espaço, a nossa comunidade, né, alumni da Lala, da melhor forma possível, porque o que a gente não quer em nenhum espaço, né, não só na Lala, é criar uma estrutura que funcione para parte de. Então, na Lala, a gente tem essa preocupação de criar uma estrutura que funcione para todos, que tenha todos também na estratégia, por isso traziam os alunos para participar dessa estratégia, dessa criação, né, de como a comunidade deveria ser, para garantir que seja um espaço de pertencimento, né? Eu gosto de falar que pertencimento é a consequência de ideia. Então, quando você tem uma forte estratégia de ideia, você automaticamente gera pertencimento das pessoas. Então, através desse programa voluntário,
que eu fiquei um ano aprendendo e reproduzindo, eu me aproximei ainda mais da organização, né? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, não sei você, muito enxerida, eu sempre quero aprender mais sobre a estrutura, o que está por trás das cortinas, então eu falava com todo mundo, nisso falei com o CEO, falei com o diretor, e quando abriu uma vaga para trabalhar como coordenadora de diversidade lá, coordenadora Alumni, várias pessoas falaram, Thay, eu acho que essa vaga aqui é para você, assim, eu acho que você tem que aplicar, é a sua cara, e realmente eu apliquei, e depois de um processo seletivo interno, eu passei nesse programa de coordenadores Alumni, que inclusive foi um programa criado para desenvolver a liderança, então dá às vezes a primeira oportunidade profissional para os jovens líderes, não tinha sido a minha primeira oportunidade profissional, porque eu já tinha sido professora de inglês, já tinha trabalhado em outras áreas, mas foi a primeira oportunidade dentro da área que eu mais queria trabalhar, que era diversidade, que é o meu propósito. Então foi assim, essa pequena jornada de sair do acampamento, continuar engajando na comunidade, o que é muito importante, aprender mais sobre diversidade na Lala e fora da Lala também. E aí eu apliquei para esse programa interno, que era como se fosse um programa de estágio na época, e comecei a trabalhar com diversidade. Isso já faz 3 anos, assim. 22 anos, 3 anos de experiência em altíssima transformação social, fora a bagagem anterior, já como mentora, Sim. professora, líder de movimentos estudantis. Que espetáculo! Quem está ouvindo a gente? A gente tem vários movimentos que a gente traz para cá. Tem jovens do movimento Ashoka, tem jovens do movimento escoteiro. É importante para você que quer iniciar um processo, né, de inserção ou de pertencimento, você pode seguir o caminho sozinho, talvez demore um pouco mais, não é inviável, mas o caminho em grupo ele é muito bom, porque você soma, e eu falei hoje já de inteligência coletiva, você soma uma inteligência de rede, com vários aprendizados, com vários jovens que passaram pela mesma história, pelo mesmo processo, e líderes com uma visão sociotransformacional concreta. Quem se interessou em Lala, acessa onde? O que esses jovens, que as pessoas que também têm curiosidade para saber, por onde as pessoas acessam para terem mais informações? Perfeito. Então, spoiler, muito em breve a gente vai abrir inscrições, tá? Para nossa próxima temporada de acampamentos. Vocês podem conferir em @somoslala no Instagram e também no nosso website, que é Latin American Leadership Academy, super fácil de encontrar. E todas as vezes que a gente promove qualquer ação, evento da Lala, nossos parceiros também promovem eventos através da Lala, a gente tem uma lista que vocês podem se inscrever pelo nosso site para sempre receber essas oportunidades e informações no e-mail, tá? E quando a gente abrir as nossas inscrições para o acampamento, vocês também receberão por lá. Então, nosso Instagram, gente, é muito bonito, super atualizado, a gente sempre posta várias coisas. Ontem mesmo teve um post lá com o meu rostinho, a foto de café era eu em uma reunião. Então, realmente, o @somoslala no Instagram. Muito bom! Nessa Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, falar sobre essa temática de direcionamento para engajamento é muito importante. Então, engajar em grupo é muito mais leve, muito mais divertido. Como é que você vê o perfil dos jovens? O seu perfil a gente já deu para captar aqui a sua energia, a sua vibração. Mas como é que você sente os jovens novinhos que entram nesse projeto? Porque essa é uma inquietação das crianças, né? As crianças falam, eu tenho Total. 7, 8, 9 anos. Como é que alguém com 12, 13, 14, 15 anos montou um projeto social? Conta um pouco para a gente, Perfeito. Tainá, da sua visão. Eu vou chamar de crianças, jovens, adolescentes, a terminologia que se quiser dar tecnicamente, né, para esses, como dizer, eu vou dizer, futuros jovens, fica mais bonito, para não falar adolescente ou teenager, ou o nome que for. Como é que você vê essa energia das novas gerações, que precisa ser, de uma certa forma, organizada para se transformar em um projeto? Perfeito. Então eu vejo que todos os jovens em seus anos formativos, né, eu gosto de usar isso porque anos formativos a gente já entende que é ali a criação do ser, né, a criação do adulto, o que vem antes dessa criação. Eles são muito curiosos.
né? Toda criança faz 1000 perguntas por dia, naquela fase dos 4 a 5 anos, então é 200.000 perguntas por dia. Isso nunca morre dentro da gente. O que é difícil da gente conseguir fazer é nutrir essa curiosidade enquanto a gente cresce. Então, o que eu vejo é que os jovens têm uma curiosidade muito grande sobre aprender, sobre retribuir, sobre como as coisas funcionam na vida real, né? Tipo, nossa, quando eu crescer eu quero fazer isso, 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 essa curiosidade, assim, essa imaginação. E o que é importante para você criar um projeto social é você aprender a nutrir, colocar no papel. Então, beleza, eu quero aprender um pouquinho mais sobre sustentabilidade e meio ambiente, que é algo que a gente precisa conversar urgentemente, né? Ainda mais, eu sou de São Paulo, o cenário que está tendo em São Paulo. A semana passada a gente bateu o recorde de pior ar, né? Qualidade do ar do mundo. E é uma pauta que agora está super em alta, mas não é como se não fosse conversado antes. Porém, para você criar um projeto social, você precisa olhar e falar, cara, como que eu nutro essa conversa? Como que eu garanto que isso vai para frente? E isso tá, desde você ter um objetivo muito forte de, tá, então meu objetivo é criar conscientização. Você ter um caminho bem definido, eu vou criar conscientização através de aulas sobre sustentabilidade, eu vou criar conscientização através de um site que eu vou descrever mesmo como você entende o que é uma qualidade do ar, como você mede isso, por onde você aprende sobre isso, e eu vou impactar porque eu vou trazer essas aulas e esse site para outros alunos da minha idade. Eu vou trazer essas aulas e esse site para meus professores, que podem trazer para ainda mais centenas, centenas de alunos. Enfim, então eu acho que esse interesse, esse engajamento do jovem, ele vem do olhar interno mesmo, de olhar para dentro e falar, cara, do que eu sou curioso, o que me aproxima, o que me chama, e aí definir, né, nesses critérios, de definir caminho e objetivo de impacto. Geralmente é o que eu tento ensinar, o que eu faço. O que, como, quando, onde, por onde. Exatamente. Já sabe escrever? Tá ótimo. Já coloca no papel, não tem idade. Já coloca no papel o registro já é um grande salto, né? Transferir para o papel. Bom, falando em colocar no papel, como é que foi cofundar um projeto, uma iniciativa Wanderlust? Como é que isso surgiu? E aí fica mais um exemplo concreto nessa Semana Nacional. A gente pode celebrar todos os dias, é uma semana de conscientização e também de celebração. Vamos celebrar, colocar em prática, falar mais sobre isso, porque isso sim transforma vidas, transforma a nossa vida, as nossas relações de maneira muito prática. Como é que surgiu a iniciativa Wanderlust? De onde veio? Perfeito. Então, lembra que eu falei da Lala e que eu fui para o México para o meu acampamento de liderança? Nesse acampamento, eu conheci um outro estudante, Leonardo Neto, que é de Brasília, e eu sou de São Paulo. A gente nunca teria se conhecido na vida real, assim. Totalmente teria sido incapaz e impossível da gente se conhecer na vida real e ter se conectado como a gente se conectou durante aquela semana de aula. E a gente conversou muito sobre a nossa própria jornada, assim, o que incomodava a gente. E algo que sempre me incomodou, algo que eu sempre fui muito curiosa de entender e de melhorar, é a educação de qualidade e a acessibilidade da educação. Porque eu gosto de falar que eu fui uma pessoa muito privilegiada dentro de situações de desprivilégio. Então, como mulher negra, que cresceu em área periférica, eu tive o acesso de, por exemplo, não precisar trabalhar quando era criança, entendeu? E por eu ter esse tempo livre por não precisar trabalhar e ter acesso à internet, que também é um grande privilégio, eu consegui estudar inglês por mim mesma, assim, por vídeo. Eu estudei muito inglês com música, assim, One Direction, bandas que eu gostava quando era mais nova. E quando eu fiz isso com 11 anos de idade, eu não tinha noção do impacto e o quanto que isso seria importante para minha vida de desenvolvimento profissional, enfim, eu não tinha essa noção do futuro. Mas quando eu já estava ali no ensino médio e eu participei da Lala, eu já tinha essa noção de o quão era importante as pessoas terem acesso à educação de linguagens estrangeiras, e foi a mesma trajetória para o Léo, que aprendeu inglês e outras línguas através de políticas públicas, né, ali em Brasília. Então a gente conversou bastante e desse sonho de mudar essa realidade nasceu a Wanderlust. Eu gosto de falar que a Wanderlust é o nosso bebê, que hoje em dia, como já tem 4 anos de existência, já não é tão bebê mais, né, já está uma criança ali fazendo perguntas, voltada, né? Então a Wanderlust é uma iniciativa voltada a democratizar o acesso ao estudo de línguas estrangeiras para jovens de baixa ou média renda da América Latina. Atualmente a gente está passando por um processo de reestruturação justamente porque a gente está se oficializando como ONG brasileira, então a gente vai trazer atividades presenciais, trazer um impacto ainda maior para o território brasileiro, para alunos do Brasil.
Mas a Wanderlust nasceu realmente dessa conexão de duas pessoas com o mesmo interesse, a mesma curiosidade e uma realidade que a gente queria mudar. Então foi através de muita conversa durante a pandemia, né, um cenário muito difícil que foi a pandemia e que só aumentou, né, disparidades a acesso à educação. Então, durante a pandemia, todas as aulas eram presenciais, que já aula de inglês no Brasil, no sistema público, já é, sinceramente, muito simples. Quando existe, passou para o online, piorou. Então, a gente teve um rombo, assim, na educação muito grande, e a gente entrou com a Wanderlust como realmente uma medida de emergência, né, de consertar um problema que só tinha aumentado durante a pandemia, e depois da pandemia, a gente foi aumentando o projeto e trazendo mais línguas. A gente já chegou a ensinar mais de 9 línguas dentro do mesmo ciclo, totalmente gratuitamente, inclusive Libras. Então, a Wanderlust teve essa jornada, assim, um pouco longa. Para quem não faz ideia do que significa esse nome, de onde ele veio. Perfeito. Então, Wanderlust é um termo em alemão que significa o desejo forte de explorar e de conhecer o mundo, né? E a gente entende que a única maneira de você explorar e conhecer o mundo é quando você quebra a barreira da linguagem. Você pode ir para um outro país, você pode entrar em uma aventura sem conhecer outra língua. Só que quando você conhece, a conexão ela é muito mais forte. E hoje em dia, para o mercado de trabalho, é quase impossível assim você conseguir sobreviver em algumas áreas sem inglês, por exemplo, sem espanhol. Então, a gente entendendo também a realidade de jovens baixa renda, que são o nosso foco, são, né, o nosso objetivo, a gente queria dar uma ferramenta, né, para eles subirem um degrauzinho por vez dentro da jornada deles. Qual é a sensação? Porque uma coisa é falar do projeto, falar de números. Para quem nos ouve, nessa semana muito especial, que é uma semana de muita celebração, é a semana que a gente promove os nossos 7 princípios. Está aí, ó, gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Se eu não falei o suficiente, as pessoas vão sair daqui com essa forte memória em mente. Como é a sua sensação de ter disponibilizado isso para a sociedade? Porque essa é uma parte muito importante. Eu gosto de trazer muito isso aqui no programa. Qual é a sensação? Porque falar de números e falar impactamos não sei quantos jovens, temos 9 idiomas, incluindo Libras, isso é um tipo de informação. Conta um pouquinho aquela informação do coração. Como é que você se sente Perfeito. vendo isso? Como é que você vê os jovens que passam pela Wanderlust, que passam, que continuam, como é que eles se sentem? Perfeito. Então eu gosto de imaginar o mundo como um grande corredor, com várias portas. E toda vez que a gente quebra uma barreira, a gente abre uma porta nova. Na minha própria jornada, eu tive várias portas fechadas, que eu não conseguia atravessar, porque eu tinha barreiras econômicas, barreiras educacionais, etc. Então, pela Wanderlust, eu fico tão feliz quando eu vejo essas portas, algumas delas sendo abertas para outros jovens, com idades que, assim, com 14 anos, eu sonhava em participar de uma comunidade que tinha palestras, enfim, que é o que eu ofereço pela Wanderlust. E eu vou te dar um exemplo em específico de uma aluna da Wanderlust que aprendeu inglês com a gente porque ela queria ter mais acesso a oportunidades acadêmicas estrangeiras, e depois dela aprender inglês com a gente, ela passou para Lala, para um acampamento 100% em inglês. Então eu vi um ciclo assim abrindo e fechando, e ainda convivo super com ela lá na nossa comunidade da Lala, nesse sentido de ver o impacto sendo trazido para o dia a dia dessas pessoas. O poder do circuito. É importante pensar sobre isso. E a energia que isso tem. Só experimentando, novamente, querida audiência, nossa Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, pensem nessa perspectiva que a Tainá traz para a gente, e a gente só vai saber disso vivendo isso, fazendo alguma coisa. Então, o que você acha, Tainá? Vale a experiência? Vale demais! Eu aprendi muito com o outro e trabalhando com o outro sobre mim mesma. Então eu não conheceria quem é a verdadeira Tainá se eu não tivesse me jogado nesse mundo do terceiro setor e trabalhado com vulnerabilidade, trabalhado com quem precisa, e assim eu consegui realmente me entender muito mais, entender realmente o que é um propósito de vida importante, né? Então vale muito. A iniciativa Iris, como é que foi sua experiência lá também? A gente não perde nenhuma experiência aqui para deixar todo mundo muito motivado e muito inspirado.
Perfeito. Então, a iniciativa Íris foi uma iniciativa criada também logo depois da pandemia, voltada a abraçar a comunidade LGBTQIA+. Então, não só ter um espaço em que eles pudessem fazer atividades socioemocionais, atividades extracurriculares. Então, a gente tinha um pilar que era só de oportunidades. Então, realmente empoderar esses jovens a seguir, assim, plenamente profissionalmente, educacionalmente, porque a gente sabe que existem muitas barreiras de preconceito para pessoas que são da comunidade LGBTQIA+. E eu entrei como coordenadora socioemocional. Então, eu trazia algumas atividades de autoconhecimento, para eles entenderem também qual é a vocação deles, qual é o propósito, como que eu posso iluminar outros caminhos enquanto eu ilumino o meu próprio. E, para mim, é uma causa muito importante. Eu sou da comunidade LGBTQIA+, e poder trazer esse conhecimento, poder trazer esse acolhimento para jovens, assim, que tinham uma faixa etária entre 15, 16, 17 anos, foi fantástico, né? Porque é você trazer, né, oportunizar algo que eu queria ter tido quando eu tinha essa idade. Então, a iniciativa Modelete foi realmente uma iniciativa feita de jovens para jovens, aliás, né? Toda a organização também eram de jovens como eu, líderes que tinham essa necessidade de passar para frente. Adorei. A gente ilumina o caminho das pessoas enquanto a gente se ilumina também. Uhum. Quem está na dúvida, vale experimentar. E Tainá, o tempo voa aqui nesse programa, é incrível, eu não sei o que acontece. Acho que é um outro relógio que roda. Quando começa a falar gentileza e generosidade, o poder dos jovens, parece que entra num acelerador do espaço-tempo. Como Lala está fazendo a ativação dos seus jovens nessa Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade? Tem muita gente que fala, eu quero fazer alguma coisa, eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu faço. Como é que vocês resolveram? Eu nem vou chamar de desafio, mas como é que vocês solucionaram essa forma, essa possibilidade de levar os 7 princípios para todos os dias dessa semana, na verdade, para todos os dias e sempre? Perfeito. Então a gente tem uma mega campanha promocional para falar sobre essa semana, para falar sobre esses valores com a nossa comunidade, que novamente tem quase 2.600, né, ex-alunos. E dentro dessa campanha a gente vai promover a iniciativa de vocês, promover como que eles podem continuar sendo esses representantes do futuro, porque os líderes, né, da Lala são já jovens líderes de impacto, que já estão impactando comunidades, e como que eles podem trazer os valores de gentileza e generosidade nas atividades deles cotidianas. Para quem tem dúvida, esse processo todo está acontecendo por e-mail, por redes Isso. sociais, por postagem. Então, são canais quando as pessoas pensam, nossa, eu vou ter que investir para fazer uma ação de mobilização. Você talvez invista um pouco do seu tempo, da sua inteligência, da sua visão socioemocional e sociotransformacional, mas aproveitando as redes que nós temos disponíveis, os canais de contato que nós temos, nós conseguimos fazer chegar muita informação. Assim como a Tainá trouxe no começo aqui da nossa conversa, a fala de uma comunicação gentil, generosa, acolhedora, que não seja violenta e sim que seja, acho que a palavra é essa, né? Que seja inclusiva, que seja positiva. Aproveitar esses canais para levar esse repertório é ótimo, só de falar essa semana para falar todos os dias, mas se você falar pronunciar as palavras, a gente já consegue emanar uma energia mágica, falando gentileza, generosidade, Totalmente. solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, não é? Perfeito, totalmente. E a gente traz para o nosso dia a dia o que a gente acredita, né? Então, todo mundo quer ter esse mundo. Todo mundo quer viver nesse mundo ideal, em que todo mundo é gentil, em que todo mundo é generoso, em que existe a diversidade. E para esse mundo existir, a gente precisa pôr a mão na massa, e como você falou, né? Aqui arregaçar as mangas. Então, eu fico muito feliz de participar nessa propositividade, de trazer isso, né? De reforçar esses valores no nosso dia a dia para que a gente faça as ações necessárias e chegue nesse mundo. Bom, Tainá, plena de luz, como você contou aqui, acho que de tantos caminhos que você iluminou, a sua luz está radiante, brilhante, a gente consegue ver, dá para ver daqui, está ofuscando positivamente as nossas. Ofuscando, não, fazendo brilhar e alumiar as ideias de todos. E fazendo um apanhado aqui da nossa conversa de hoje, a gentileza e a generosidade como cuidar e dar continuidade a esse cuidado, né? Um processo contínuo. Pequenos gestos como receber um livro ou ganhar um livro e poder compartilhar repertório numa palestra, numa apresentação. E isso cria memórias de pessoas, memórias de circunstâncias. Isso a gente leva para a vida,
mas só vai saber disso quem experimentar. Então, se você que nos assiste não experimentou, não sabe do que se trata, vale experimentar para você ver como... Eu nem vou perguntar se cria ou não memórias, eu diria que é garantido, né, Tainá? O que você acha? Não, com certeza, sim. Eu ainda sou uma pessoa muito nova, 22 anos de vida, porém, desses 22 anos de vida, eu já recheei de muitas experiências coletivas e aprendizados, justamente por eu participar desse meio de transformação. Então, eu acho incrível e muito necessário. A Tainá também trouxe a questão de furar bolhas. Tchuf! Às vezes a gente fica naquela bolha do nosso mundo, tá tudo bem aqui, tá na zona de conforto, tô vendo que tá errado, mas não é comigo. Não, é com a gente. Nós vivemos em rede, né? É sobre Exato. nós. É sobre nós, às vezes, os nós que a gente tem que desatar esses nós, e sobre nós, como a gente soma a nossa energia e atua de forma coletiva para fazer a mudança. As diversas comunidades que a gente pode atuar e a questão da curiosidade que nutre, isso é muito importante também. E uma mensagem muito importante para essa nossa Semana Nacional. O que a gente nutre? Essa sua colocação agora de conclusão, todo mundo quer um mundo melhor, com mais gentileza, generosidade, né, com mais dos 7 princípios e mais de tudo de bom. Mas se a gente não fizer nada, não adianta só a gente querer, né? A gente quer, todo Exato. mundo quer, do bom e do melhor, se você não se esforça para nada. E aproveitando esse contexto, Tainá, agora gostaria da sua mensagem de conclusão dessa nossa conversa, já com um convite para você voltar, para a gente ter outras oportunidades para acompanhar o seu desenvolvimento iluminador na sociedade. Qual é a sua mensagem para quem está acompanhando aqui o nosso programa, para a nossa querida audiência, para essa Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade? Perfeito. Então, a minha mensagem é que sejamos todos uma comunidade que propaga o cuidado, né? Então, vamos todos dar essa continuidade para a gente ter mais generosidade, para a gente ter, né, todos os 7 princípios agregados e impactando todo mundo. Então, seremos comunidade juntos, porque juntos a gente é mais forte. Muito bem! Grandíssimo estilo e com muita inspiração. É um assunto sério, a gente traz com muita leveza na plataforma, quem acompanha a gente aqui, né, e tá todo mundo convidado a acessar gentilezagenerosidade.org.br. Clicando, vocês já vão ver um destaque, Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, clicando, tem muito material. Tem dicas por públicos específicos, então tem material para a imprensa, se você quiser divulgar o release, quiser fazer chegar em suas redes, tem material para as escolas, tem material para as famílias, tem materiais para ambientes de trabalho, tudo organizado, preparado, colorido, muito bonito, pronto para circular. Você pode acoplar o seu nome a esses materiais, né, e multiplicar esse repertório dentro dos seus espaços. Um post na rede social já faz muita diferença, falar sobre isso, recomendar para alguém, faz muita diferença, é de gesto em gesto que a gente muda o mundo, não é fiz uma única ação grandiosa, já diz o ditado, que uma só andorinha não faz o verão, é um trabalho conjunto, tem teste de conhecimento, e tem um manual de conhecimento e autoconhecimento, tem o teste dos 7 princípios, tem indicadores para a gestão de pessoas no ambiente de trabalho, tem um jogo, aquele estilo puxa conversa, que é um oráculo dos 7 princípios, para você conversar primeiramente com você, mas para você conversar com as pessoas ao seu redor. Ou seja, tem muito material de inspiração, muito material de comunicação, além de todas as entrevistas maravilhosas com os nossos jovens sócio-transformadores. Tainá, muito obrigada em nome da Educação para Gentileza e Generosidade, em nome do Observatório do Terceiro Setor. É uma alegria essa nossa conversa. Continue alumiando e inspirando, que queremos ter você sempre com a gente como uma embaixadora dos nossos projetos. Perfeito, Muito agradeço obrigada. muito o convite, gente. Foi ótimo. Até uma próxima. Muito obrigada.